bola cai no meio de campo, levantamento para grande área, chegou o centroavante, apareceu o zagueirão, trombou, caiu! Ei, juiz! Ei, juiz! Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Destro e esse é o podcast Ei Juiz. No episódio de hoje, vamos entrevistar a ex-árbitra de futebol, Regildénia de Holanda Moura. Vamos conferir? Fala aí, arbitragem, boleirada, como vai? Bem-vindo ao podcast Ei Juiz. E antes da gente começar, eu queria falar um pouco do meu livro, Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro, que eu lancei em 2018, um pouquinho antes da Copa do Mundo da Rússia. E no livro eu falo da história do futebol, pelo olhar da arbitragem, a evolução das regras do futebol, e o mais interessante é que eu consegui selecionar os 50 grandes árbitros da história do Brasil e contar um pouco da história de cada um deles. Confira no site www.grandesarbitros.com.br. Então, vamos para a entrevista. Hoje eu estou aqui com Regildénia de Holanda Moura. Grande Regildénia, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. A Regildénia, que é uma amiga que eu fiz dentro da arbitragem, a gente se conheceu no curso de arbitragem, né? Fizemos a escola de arbitragem juntos lá em 2004. E, por curiosidade, um dos primeiros jogos da minha carreira e da carreira dela dentro da Federação Paulista, a gente fez uma partida juntos, né? E aí acho que a gente desenvolveu uma amizade bastante boa ao longo dos anos aí, né, Regildénia? Sim, com certeza. Foi um prazer imenso poder conhecer você melhor, né? Porque, como você falou, né? Eram vários colegas no curso de árbitro, né? A maior turma da Federação Paulista. Uma turma de 200 alunos e poder fazer amigos naquela turma foi maravilhoso. E você, com certeza, é um desses que eu levo para a vida. Isso é bem recíproco. Eu posso afirmar que você é uma grande pessoa e é por isso que você está aqui como nossa entrevistada hoje. A Regildénia, ela tem uma extensa carreira na arbitragem, que começou muito antes da Federação Paulista de Futebol, né, na Várzea, e aí ela chegou a um posto máximo que os árbitros e as árbitras desejam chegar no futebol, que é ostentar no peito um escudo branco da nossa FIFA. Ou seja, a Regildénia passou por vários degraus aí da sua carreira e ela vai contar um pouco disso para a gente hoje. Além disso, a Regildénia é instrutora de arbitragem atualmente e exerce também o cargo de vice-presidente do Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo, o SAFESP. Regildénia, por que arbitragem? Eu também, além de instrutora, eu sou analista de arbitragem também. Olha só, ato falho meu. Essa mulher, ela acumula quantas funções dentro do futebol, né? Ela é multifunções. Por que arbitragem? Porque eu sou apaixonada por futebol, mas nunca me arrisquei a jogar bola, porque eu sei que eu jogo muito mal. Só brinquei na época do colégio, né, porque tinha que fazer educação física, mas a atividade que eu exercia era de handebol. Nunca joguei futebol mesmo, não. Mas, influenciada pelo meu irmão, né, que é apaixonado por futebol, começou a... O Heraldo, é isso? Exato, o Heraldo é o grande responsável. Ou irresponsável, não sei como podemos falar, né? Depende de como você olha, né? Então, o Heraldo, ele foi sua grande influência no início da sua carreira? Como é que foi esse início aí? E quando foi, né? Então, tudo começou lá na Bahia, nos anos 80, né? Quando nós fomos criados, eu sou de uma família de 6 filhos, eu sou a caçula dos 6, e o próximo é o Heraldo, 2 anos mais velho que eu. E a minha mãe sempre falava assim, ó, vocês já são muitos filhos, eu não quero ninguém brincando na rua, nem ninguém da rua brincando aqui, brinque entre vocês. E aí, como nós dois éramos mais novos, os mais velhos não queriam brincar com a gente, restava eu e ele brincar juntos, e ele não brincava de boneca comigo, então eu tinha que brincar de jogar bola com ele, de soltar peão, de jogar bolinha de gude. E aí, em 90, nós viemos para São Paulo, para São Bernardo do Campo, para ser mais exata. Ele com 18 anos e eu com 16. Aí ele foi jogar bola no time da Vila,
e eu sempre ia ver ele jogando bola. Então foi uma mudança da família toda lá da Bahia aqui para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é isso? Primeiramente veio minha irmã mais velha, a Mara, aí depois veio a G e o Laércio. Então ficou os 3 mais velhos aqui e os 3 mais novos lá, né? E a minha mãe morrendo de saudade, decidiu vender tudo lá e vir embora pra gente ficar todo mundo junto, porque como eu te falei, pela forma que nós somos criados, nós somos muito unidos mesmo, né? Então, assim, a minha mãe quis ficar junto para manter a família toda junta, então nós viemos, né? Minha mãe, meu pai e os 3 mais novos, que é eu, Heraldo e a Yara. E aí vocês chegaram aqui, seu irmão com 18, você com 16, ele jogava bola na várzea. Do bate-bola do seu irmão para ele virar árbitro e influenciar você como árbitra, como é que foi? Então, ele machucou o joelho e aí não podia mais jogar bola. Mas como ele era muito apaixonado por futebol, não queria ficar longe dos campos de futebol, ele fez o curso na Liga aqui em São Bernardo do Campo. E aí depois eu sempre ia ver ele apitar os jogos, né? Como eu sempre acompanhei ele em tudo que ele fazia, eu ia ver ele apitando os jogos e os amigos dele falavam: Poxa, você entende bastante, você dá palpite quando é falta, quando não é. Por que você também não faz o curso? Eu acabei acreditando e em 2000 eu fiz o curso. Em 2000 você fez o curso no mesmo lugar que ele se formou como árbitro amador, Sim, é na liga isso? aqui em São Bernardo, na Arafute, que era uma associação aqui de São Bernardo. Em 2003 eu fui para São Paulo, fiz o curso de árbitro no Safesp. E em 2004 eu fiz o curso na Federação Paulista. Legal. E vamos voltar um pouquinho. Lá 2000 que você fez esse curso no amador. Como é que foi sua estreia, seu primeiro jogo? Você lembra disso? E como é que foi esse início todo para você? Então, eu lembro sim, e na verdade eu comecei bandeirando, né? Eu bandeirei muito tempo, muitos jogos aqui em São Bernardo, jogos importantes aqui para a cidade, né? Que são várias categorias, tem a divisão especial, a primeira, a segunda, a terceira divisão. E eu fiz grandes jogos aqui em São Bernardo na bandeira. E nessa época eu estava casada. E o meu esposo falava assim: Poxa, você é muito firme, muito decidida quando você quer uma coisa, você bate o pé, você insiste pela sua opinião, você tem perfil de árbitra central, você tem que ser árbitra central, você tem que apitar, não só bandeirar. Ah, então ele olhou para a mulher que ele tinha e falou: Você tem que ficar no meio, mandando na coisa Ele toda. falava que eu era muito mandona, mas na verdade eu não acho que isso é ser mandona. Isso é você ter opinião própria e saber o que você quer, sabe? Você defender a sua opinião. Isso não é ser mandona, porque mandona é quando você tá errado e você não admite. Eu não tenho problema nenhum em admitir quando tô errada, se eu erro, qualquer coisa parecida. Mas quando eu acho que eu tô certa, eu defendo a minha posição. Então ele falou assim: Você é muito mandona, você é muito autoritária, você tem que ser árbitra central. Você acha que isso, então, talvez seja um perfil característico de quem é árbitro central comparado com os assistentes? Eu quero dizer, o árbitro geralmente, né, a árbitra e árbitro, geralmente é uma pessoa que gosta de ter um maior protagonismo, ter mais protagonismo na tomada de decisão, e o assistente, sem demérito algum, pelo contrário, né, são duas funções bastante diferentes e exigem talvez perfis diferentes de pessoas. E o assistente é alguém que gosta, eu vejo o assistente como alguém talvez mais perfeccionista, né, porque ele trabalha lá com milímetros, né, com a visão muito apurada, justamente dando esse apoio para a tomada de decisão do árbitro. É isso que você vê a diferença entre os dois ou o quê? Exatamente. Eu vejo o árbitro, principalmente, ele tem que exercer um papel de liderança, porque ele precisa liderar primeiro a sua equipe, a equipe de arbitragem, e precisa exercer essa liderança dentro do campo de jogo, mostrando quem ali vai tomar as decisões, qual os meios que vão ser tomados. E eu acho que isso, todo árbitro tem meio que essa coisa já natural, sabe? De exercer esse papel de liderança, de exercer um protagonismo, sim. Não, como você falou, sem demérito nenhum a posição do assistente, porque eu acho que é muito mais complexo. Como eu bandeiro e apito, como eu comecei bandeirando, eu sei que é muito mais complexo bandeirar, é muito mais complicado, porque ali você decide um gol ou não gol, e o árbitro tem a condição de esperar 3 segundos
para ver se marca falta ou não, ou voltar atrás. O assistente não, se ele levantou a bandeira ou deixou seguir, já está tomada a decisão. Então, assim, sem demérito nenhum, eu acho que o árbitro central naturalmente exerce esse protagonismo e essa liderança, sim. Legal. Então você entende que justamente essas duas funções têm efetivamente diferença. Assim, há pessoas que se encaixam melhor como árbitro e há pessoas que se encaixam melhor como assistente. São papéis complementares aí no time. Sim, sim. Eu acho que sim. São perfis e um com certeza completa o outro. A Regiudênia, para quem não sabe, né, ela faz parte de uma família toda de árbitros, né? Ou seja, começou com seu irmão Heraldo lá atrás, que te influenciou. Você virou árbitra central principalmente, apesar de ter atuado como assistente também. E você tem mais membros da sua família hoje atuando como árbitros ou assistentes também, né? Exatamente. Quer falar um pouco disso? Exatamente. O Heraldo me influenciou lá atrás, né? Por causa dele eu entrei na arbitragem. E eu acabei influenciando 3 sobrinhos. Olha só. Eu tenho o Guilherme Holanda, que é da turma 2013 e 2014, que já está fazendo profissional, já está fazendo a Série A2, é assistente. Tenho o Bruno Henrique, que é da turma 2015 e 2016, é assistente também. E tem o Gustavo, que é o mais novo na idade também de turma, que ele é da turma 2016, 2017 e também já está fazendo profissional. Inclusive, esse ano ele foi muito bem, né? Puxando a sardinha não, porque ele é meu sobrinho e porque ele é central, mas ele foi muito bem na Copa São Paulo e acabou estreando também no profissional, na Série A3. E eles estão caminhando com as próprias pernas, mas estão buscando o espaço deles, né? Como nós costumamos falar aqui na família, né? Quando as crianças são bebezinhos, quando estão no berço, a gente não dá chupeta, não, dá um apito ou uma bandeira. Então parece Muito bom. Parece que vem de berço já. Então, graças a Deus, eles estão trilhando aí o caminho deles e tudo isso é influenciado por mim. Se uma coisa que vocês têm é o apito e a bandeira no DNA de vocês, né? E aí, quando vocês sentam num almoço de domingo, num jantar no meio da semana, sei lá, quando vocês se encontram aí, o assunto é futebol, é pelada, é várzea, é arbitragem? Ou vocês falam, não, deixa isso para quando a gente está trabalhando e agora a gente vai falar de outra coisa? Impossível. Qualquer encontro nosso, a gente discute lances, mostra algum vídeo, alguma situação que aconteceu, fala de um lance que passou no final de semana. Os outros membros da família que não é da arbitragem, eles até ficam loucos, né? Tipo um almoço de família. Tá todo mundo falando várias coisas e nós que somos da arbitragem do futebol tá discutindo ali sobre futebol. E os outros ficam assim, caramba, vocês não se cansam não? Vocês vivem fazendo isso? E na hora que tem uma folga, vocês continuam falando de futebol? Mas é incrível, a gente não consegue ver. Eu, pelo menos, eu amo ver futebol, todos os campeonatos. Na verdade, eu amo o esporte no geral, né? Eu gosto de corrida, gosto de basquete, gosto de vôlei, mas futebol é a grande paixão. Então, quando a gente não está escalado, quando não está trabalhando, a gente está assistindo o jogo, ou no campo de jogo, vendo ao vivo, ou na televisão, ou vendo algum lance, discutindo algum lance. A gente também sempre faz reuniões exatamente para, tipo, um grupo de estudo mesmo, entre nós. É isso que eu ia falar, né? Acho que quando você faz o que ama, vira natural na sua vida, né? Faz parte de você. Exatamente, não é uma coisa forçada, ou que você faz obrigado. Então, assim, graças a Deus a gente gosta demais, ama demais o que a gente faz, então a gente também reúne para treinar juntos, para estudar juntos. E como eu te falei, como pela forma que nós somos criados, a gente é muito unido, então a gente continua também passando isso para as próximas gerações, né? Que são os sobrinhos netos também. A gente continua sempre muito junto. Essa que é a parte boa da família. E essa família aí é palpiteira em cima um do outro, fala, pô, você errou aquela bandeira que você subiu, ou aquilo não foi uma falta, não foi um pênalti, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. Eu diria que é um palpite querendo o melhor, né? Querendo ajudar. Vocês fazem isso com o outro? Muito. Na verdade, não é nem palpite, né? São críticas mesmo, né? Porque às vezes até os mais novos falam assim, poxa, mas você só sabe ver o meu erro, você não elogia, não vê o que eu acertei. Mas eu sempre falo para eles, o que vocês acertaram, tá ótimo, é só continuar.
Mas o que a gente tem que falar é o que está errado, que é para você melhorar, para quando tiver a oportunidade, porque a gente faz muitos jogos também aqui não oficiais, né? Jogos universitários, campeonato aqui de São Bernardo. Então a gente fala, a gente está te corrigindo aqui para quando você chegar na federação, você não cometer esse erro. Então nós somos muito críticos um do outro e não tem milindre, não tem problema. Se eu estiver apitando, meu sobrinho estiver bandeirando e ele achar que eu errei uma falta, uma marcação de qualquer coisa, não tem problema também, porque eles são mais novos de criticar, ó, tia, pra mim aquilo ali você errou, aquele cartão não era, ou aquele lance era para cartão. A gente tem muita abertura, assim, muito, como eu posso falar, Liberdade um com o outro. muita liberdade um com o outro, exatamente. Exatamente. É óbvio que a gente se elogia, assim, mas eu acho que o elogio é bom, mas não ajuda tanto a crescer. O elogio não faz crescer, né? É quando uma crítica que seja colocada no momento certo e da forma certa, porque também só você criticar por criticar ou criticar a qualquer momento, isso também eu acho que não ajuda. Você tem que pontuar e ver a hora certa de falar, porque às vezes também comete um erro. O cara já sabe que errou, não tem que você ir lá e falar que ele errou. Ele já sabe. Então, o importante também é você saber a hora de falar, de criticar, de elogiar, porque assim você vai ajudar no crescimento. E isso eu levo para a vida, não só com os meus sobrinhos, com os meus amigos mais próximos, que eu sei que eu tenho essa liberdade também, a gente conversa bastante. Eu quero voltar no assunto da tua família lá na frente, depois a gente fala mais sobre eles, mas pegando o gancho aqui disso que você está falando da crítica, né? Você entende que é uma característica dos árbitros em geral uma dificuldade de receber crítica ou isso varia de pessoa por pessoa? É assim, a característica do ser humano, cada um é diferente do outro. E para você, o árbitro, o bom árbitro, ele sabe escutar uma crítica? Então, eu acho que, na verdade, a crítica é uma característica do ser humano, no geral, que tem dificuldade de aceitar essa crítica. No caso do árbitro, ele tem uma dificuldade maior, porque como nós estamos expostos ao acerto e ao erro, e no campo de jogo nós tomamos em média de 180 a 190, 200 decisões, então com certeza a probabilidade de acontecer equívocos é bem maior. Então a gente está mais suscetível ao erro e também exposto à crítica. E eu sinto que a maioria dos árbitros, a grande maioria dos árbitros, tem dificuldade de escutar essas críticas, e aí é o grande X da questão. Porque eu acho que a pessoa, quando quer crescer, ele tem que saber escutar, assimilar, porque às vezes, ok, tem coisas que as pessoas falam que tem total sentido. Então, cabe a você parar, analisar e ver o que aquilo ali você vai filtrar e que você vai levar para sua vida, para sua arbitragem, o que você vai procurar melhorar no próximo jogo. E aquilo que a pessoa fala e você acha que não tem razão, não tem por que estar falando, ok, entra no ouvido e sai no outro. Mas eu acho que você saber escutar é o X da questão para o crescimento do árbitro e do ser humano no geral, mas do árbitro porque nós estamos falando em arbitragem em si. Isso vale para qualquer profissional, acredito, que queira desempenhar um papel em alto nível, né? E voltando um pouco lá às suas origens, assim, teu começo ele foi difícil, para você se deu muito naturalmente, você encontrou muita resistência, o fato de você ser mulher, talvez uma época que 20 anos atrás não fosse tão comum, infelizmente, ver as mulheres como a gente vê hoje no meio do futebol. Como é que se deu? Foi difícil e assim, no meu caso posso falar que foi um pouco mais difícil ainda, porque além de ser mulher, eu sou baixinha, eu tenho 1,61 m, eu queria ser árbitra central, que é mais difícil ainda, porque já visto que a gente vê que tem mais oportunidade as árbitras assistentes do que as árbitras centrais. Sou nordestina, sou negra, então assim, eu senti que eu não gosto de falar, não gosto da palavra preconceito, eu tipo meio que abomino essa palavra do meu dicionário, eu prefiro trocar a palavra preconceito por resistência. Eu senti sim muita resistência pelo fato de ser mulher e por querer ser árbitra central. No momento que eu entrei na arbitragem na Federação Paulista, não foi um bom momento que as árbitras centrais estavam vivendo na Federação Paulista. Não falo nem em Brasil, porque era a Federação Paulista que era o carro-chefe mesmo. Por que isso não era um bom momento para as mulheres? Infelizmente, as árbitras que estavam no momento atuando na Federação Paulista, sempre nos jogos dava algum problema,
alguma polêmica nos jogos e tudo mais. Então isso acabou prejudicando a minha geração, que é a geração da turma de 2004. E você acha que o fato de uma polêmica ser com uma mulher, ela acaba reverberando mais fortemente do que se fosse com um homem? Ou seja, o problema é maior se for uma mulher. Sim, sim. Ou isso hoje não existe ainda? Não, o peso maior, o peso de um erro de uma mulher, tanto como árbitro central como árbitro assistente, é muito maior. Haja visto, nós podemos ver um exemplo assim, vamos assistir um jogo onde tem uma equipe masculina, um quarteto masculino. E aí o assistente erra um impedimento absurdo, né, que qualquer um acertaria, mas por qualquer motivo ele errou. Então a manchete do outro dia vai ser: time B foi prejudicado porque o assistente errou um lance absurdo. E se for uma mulher, a manchete vai ser assim: time B foi prejudicado porque a senhora Maria Helena, não sei das quantas, errou um impedimento absurdo. Falta dar nome, não, dá o nome, falta dar o RG, CPF, telefone, nome do pai, nome da mãe. Então você vê que há diferença no tratamento do erro de um homem e de uma mulher. Então há um peso muito maior. E para você isso não é só uma questão de vender notícia, né? Gerar manchete. É uma questão de preconceito, inclusive. Para mim sim, é uma questão do gênero, sim, porque se fosse um homem não seria esse estardalhaço todo que ia ser a manchete, falando o nome da pessoa que errou. Apenas ia falar a função. A árbitro errou, o árbitro errou, o assistente errou, a assistente errou. Mas quando é mulher, fala nome, sobrenomes, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe e tudo mais. E aí você falou dessa, como você mesma chamou, né, resistência no começo da sua carreira, e aí quase 4, 5 anos depois você começou em jogos oficiais pela Federação Paulista. Você encontrou as mesmas dificuldades? Na Federação Paulista eu encontrei mais dificuldade, na verdade, do que no futebol não profissional, porque como eu te falei, eu comecei em 2000 aqui em São Bernardo do Campo, onde comecei bandeirando, mas quando optei para apitar, fui inserida aos poucos, né? Porque é óbvio que eu não sabia apitar, e a gente vai começando aos poucos. E fui sendo inserida aos poucos e logo estava apitando, né? E no amador eu sinto que tinha mais oportunidade e respeito. Já na Federação Paulista eu encontrei mais essa resistência. Pelo fato que eu te falei. Primeiro pelo momento que a arbitragem feminina vinha vivendo, a arbitragem feminina na Federação Paulista. Por parte de quem? Por parte dos dirigentes, né? Porque em 2005 eu recebi a informação que se eu quisesse, por parte de um dirigente, que se eu quisesse continuar na Federação Paulista, eu tinha que mudar para árbitra assistente, porque como árbitra central eu não ia ter oportunidades, não ia passar do sub-15 do feminino para o resto da vida. E se eu quisesse bandeirando, eu ia ter a oportunidade de chegar até na A1, porque também, como eu te falei, eu comecei bandeirando, então eu sei bandeirar. Então, eu tive essa resistência. Foi quando eu falei, não, eu não vou desistir de querer apitar, porque eu sei que eu sei fazer. Eu treino para isso, eu estudo para isso, e eu só vou desistir um dia de querer apitar quando a federação me chamar e falar assim: ou você bandeira ou você para. Aí, como eu não quero sair do meio do futebol, tudo bem, eu vou bandeirar. Mas quando eu tiver ainda uma oportunidade de falar assim: ou você bandeira ou você não vai passar do sub-15 do feminino, então ainda tem uma chance. Então, eu falei: não, eu vou apitar sub-15 feminino e vou sempre apitar como se fosse a final da Copa do Mundo. E a esperança é que algum dia alguma pessoa me veja e fale: não, ela tem futuro, vamos dar uma oportunidade para ela. E pelo visto ninguém teve coragem de falar isso para você, né? Uma coisa boa que eu acho que merece um reconhecimento e um agradecimento público aqui, Regidênia, é que você manteve-se firme dentro do seu propósito, né? Você tinha uma vocação, você tinha uma vontade e você foi até o final com ela, e acho que o futebol tem a agradecer com você porque você ajudou de fato a engrandecer o meio profissional da arbitragem. Obrigado aqui, acho que eu posso falar em nome de muitas pessoas. E isso tanto é verdade que te levou a lugares aí que você imaginava chegar na sua carreira de árbitra ou mesmo pessoalmente? Não, na verdade eu nunca imaginei que pudesse acabar chegando e tendo as oportunidades que eu tive, mas também nunca
nunca desisti, nunca esmoreci, como você falou, né? Pela minha vontade de querer vencer, de querer fazer o que eu gostava, eu nunca desisti nunca abri mão do meu objetivo, né? Então, foi isso que me fez chegar onde eu cheguei, mas para te falar a verdade, eu não tinha a esperança que isso acontecesse pelas perspectivas que tinha, pelas as coisas que eu escutava. Então, nunca sonhei realmente chegar onde cheguei. Apesar de que bastante gente conhece ou acompanhou a carreira da Regildênia, só para que as pessoas que não acompanharam ou não têm a dimensão do que foi a carreira dela, a Regildênia ela começou como árbitra amadora lá atrás, fez parte do quadro de árbitros profissionais, né, da Federação Paulista de Futebol, participou começando lá em jogos amadores, foi para as partidas profissionais, não é isso, Regidênia? Depois chegou a integrar o quadro da CBF, ou seja, uma árbitra relacionada para apitar as partidas em âmbito nacional, e chegou inclusive a ser árbitra da FIFA em 2012. Foi isso aí mesmo? Tá correto? Exatamente. Em 2004 eu fiz o curso na Federação Paulista, em 2007 ingressei no quadro da CBF e de 2012 a 2018 eu fiz parte do quadro da FIFA. E aí, dentro dessa sua longa carreira, você participou de competições bastante importantes aí no cenário nacional e mundial, né? Você apitou competições internacionais femininas aqui no Brasil, Copa Libertadores feminina aqui na América do Sul, participou de outras competições da Conmebol e inclusive o Mundial da FIFA. Conta pra gente aí quais as principais competições que você acabou participando aí na sua carreira. Exatamente, como você falou, as competições aqui no Brasil, né, que posso dizer que todas, né, inclusive foi o meu momento mágico, assim, em âmbito nacional, que foi em 2012 poder estrear no Campeonato Brasileiro da Série A como um árbitro assistente adicional. O jogo da minha estreia foi Portuguesa e Corinthians, e pela Conmebol participei dos Sul-Americanos Sub-15, Sub-17, Sub-20, Copa Libertadores, e na FIFA o Mundial na Jordânia em 2016. Alcançou um grande posto aí, grandes conquistas no meio da arbitragem, né? E me fala uma coisa, como é que foi para você a emoção de pisar num campo com um grande time ou dois grandes times, aquela torcida lotando o estádio, aquela gritaria, aquela coisa que a gente costuma ver na TV e você pisar lá dentro do gramado e falar, eu tô aqui. Como é que é essa sensação? E descreve pra gente como é que foi esse momento para você. Sinceramente, é uma sensação indescritível, porque passa na sua cabeça um filme, né? Quando há 7 anos atrás você escuta que você não vai passar do sub-15, você não vai passar do feminino pro resto da sua vida, e aí você tá participando da elite do futebol nacional. Então é uma sensação indescritível, que você só pensa e agradece a Deus e vê que valeu a pena todo o esforço, toda a abdicação que você teve na sua vida. E te dá aquele arrepio, dá aquela tremedeira, aquele nervosismo? Como é que você se sentia, assim, numa partida desse tipo? Na verdade, eu sempre fui muito... Eu não sei nem como eu posso descrever, porque apesar de eu estar muito emocionada, muito emotiva, mas na hora que eu pisava no campo de jogo, tudo aquilo ali para mim passava e eu focava no jogo, na responsabilidade que tinha e não deixava ser tocada por essa emoção, e aí depois desabava, né? Depois, quando acabava o jogo, chegava no vestiário, chorava, desabafa, mas naquele momento que estava ali na situação, eu procurava ser a mais focada, a mais serena possível. E você acha que ajuda o árbitro construir um personagem para ele atuar em campo, né? Você falou aí que o árbitro é um ser humano, ele tem suas emoções, ele tem suas instabilidades também, mas você falou que a hora que você pisava dentro do campo, você se transformava. Era um personagem ou era uma Regildênia muito focada no que ela tinha que fazer, na responsabilidade que ela tinha? Como é que é isso? Não era um personagem. Inclusive, assim, as
pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito comunicativa, sorridente, bem-humorada, que nada me tira o bom humor, nada me tira do sério. Mas no campo de jogo, as pessoas falam que eu fico irreconhecível. Até eu, quando eu vejo as minhas fotos, eu vejo que eu fico com a cara bem feia, bem fechada. Mas não é na questão de personagem, não. É porque é tanta responsabilidade que você carrega ali, é tanta seriedade, é um peso tão grande que você carrega nas suas costas que não tem lugar para você dar uma relaxada, dar uma risada ou querer que seja de outra forma. Não dá nem tempo, né? Não dá. Você não tem tempo nem para pensar direito, né? Exato. Você falou da questão de entrar no campo e ter toda aquela emoção lá. Eu brinco com meus amigos, né, que na época da escola eles falavam: ah, você é perna de pau, você não joga nada. E até hoje eu brinco com eles que eu falo: dentre todos os que jogavam bola aqui, os bons e os ruins, eu fui o único que pisei dentro de um estádio de futebol, só que dentro do campo, né? E aí a gente dá risada um do outro, mas acho que o espírito de amizade é bem legal, né? Isso é uma coisa que a arbitragem proporciona de fato, é quando você sobe lá as escadas do túnel e pisa no gramado e sente aquela vibração, você fala, realmente eu gosto de fazer isso, né? Eu imagino que todo mundo que trabalha com arbitragem tem essa mesma sensação, né? Sim, exatamente. E antes da gente continuar para a parte final aqui do programa, Rê, eu sempre lanço um desafio aqui para os árbitros, né, uma perguntinha de conhecimentos gerais de história. Vamos ver se você acerta essa, Ai, hein? meu Deus do céu. As primeiras regras do futebol foram criadas na Inglaterra no ano de 1863. Quantas regras tinha o primeiro livro de regras? Opções: 11 regras, 13 regras, 17 regras ou 20 regras? Vou chutar o número do Zagallo, 13. Foi bem, chutou bem, exatamente. O futebol foi criado com 13 regras originalmente. E Rê, vamos falar um pouco do futebol, né? Desde que você começou na arbitragem, o futebol ali era bastante conhecido por mudar muito pouco suas regras, né? Ou seja, a mídia principalmente falava que o futebol não se modernizava, não mudava. E ultimamente a gente viu que as regras elas mudaram bastante, né? Principalmente com esse mais recente presidente da FIFA aí, a gente viu mudanças bastante significativas. E além de árbitra, você também atua como instrutora de arbitragem. Como é que Sim. você vê, pelo menos durante a sua carreira nos gramados até hoje, como é que você vê a evolução do futebol e essas mudanças, principalmente as mais recentes que a FIFA vem tentando trazer para o futebol? Então, eu vejo que na verdade, essas mudanças vêm acompanhando a evolução ou não evolução do futebol, porque eu acho que na verdade, o futebol antes, o futebol antigo era mais prazeroso de se ver, mais bonito de se ver, e hoje você não vê mais aquela equipe que tem um toque de bola refinado, que a bola passa no pé do meio campo e chega trabalhada lá na frente, é mais chutão, mais balão, mais o futebol que nós podemos falar que é o mais vigor físico, né? E eu acho que a FIFA vem procurando se adequar a essa nova realidade do futebol. Então eu vejo que com as mudanças que estão acontecendo, vem dando mais agilidade, mais dinamismo para o futebol. E você acha que a FIFA tem acertado nas decisões que tem tomado? Porque me parece que, pelo menos nos últimos anos, ela muda uma regra, depois no ano seguinte ela volta atrás de alguma coisa, faz uma correção em algum item da regra, ou você acha que ela está indo num caminho experimental para ela entender direito como é que é esse novo futebol que você falou? Então, na verdade, assim, eu acho que ela está buscando a melhor alternativa para esse novo futebol. E aí, como eu te falei, que eu não vejo problema nenhum, no meu caso, pessoal, de voltar atrás de uma decisão que eu acho que está errada, é a mesma coisa da FIFA. Às vezes ela faz uma mudança e vê que não surtiu efeito, que não aconteceu da forma que ela tinha percebido que poderia acontecer e volta atrás. E aí eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a sociedade no geral, o ser humano no geral,
arbitral tem que ter essa humildade de reconhecer quando comete alguma falha, algum equívoco e voltar atrás. E aí você falou de uma coisa importante que é voltar atrás, né, reconhecer o erro. E isso me remete a uma coisa muito polêmica, que é o VAR, né, a tecnologia do vídeo no futebol. Você gosta? Eu amo o VAR, né? Porque nós que já estivemos dentro do campo de jogo, só nós que somos árbitros sabemos a dor e o peso de um erro, né? Então, o VAR nos dá a oportunidade de voltar atrás numa decisão errada. E a gente não carregar aquele peso para o resto da vida de ter influenciado no resultado final de uma partida ou no resultado final de um campeonato. Então, eu vejo com muito bons olhos o VAR. Eu acho que também a gente está buscando o caminho de utilizar da melhor forma, mas para mim é muito bom, é de grande valia, principalmente para a figura do árbitro. Apesar dessa importância que você disse, você acha que o VAR hoje ele já é utilizado da melhor maneira possível? Tem espaço para melhoria? Precisa de umas mudanças aí? Não, eu acho que tudo que é novo tem ainda uma questão de adaptação. Eu acho que ainda não está sendo usado da melhor forma, porque o recurso é tamanho, mas ainda não está sendo usado da melhor forma, mas eu acho que a gente vai chegar no caminho certo. Haja visto o Campeonato Brasileiro de 2019, quando começou o tempo de paralisação e de uma checagem era muito alto. E quando chegou no final do campeonato, o tempo de paralisação e de checagem estava bem próximo do tempo da checagem da Europa, que começou antes da gente. Então eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. As pessoas que me perguntam sobre o VAR, elas me questionam também sobre isso, se eu gosto ou não do VAR, se o VAR funciona ou não, o que pode ser melhorado, e é um assunto bastante complexo. Eu acho que você tem razão que é algo bastante novo no futebol, que ninguém ainda entendeu exatamente qual a melhor forma, mas é um aprendizado, e eu concordo com você que o VAR, ele trouxe aquilo que as pessoas queriam para o futebol, mas mesmo assim elas não têm ainda a maturidade, vamos chamar assim, de aceitar, né? Porque antigamente eu via todo mundo pedindo, eu quero VAR, tinha que ter VAR vídeo. Quando entrou o vídeo, elas falaram, não gosto do VAR, né? E eu até brinco com os meus amigos que falam sobre isso, e eu falo, vocês têm que se decidir, vocês querem o VAR ou vocês não querem. As mudanças, elas precisam acontecer, né? Na verdade, o que eu acho que acontece é que é assim, todo mundo quer, quando é a seu favor. Quando é contra, aí não serve. Exatamente. Só que o VAR veio para legitimar um resultado de uma partida. O VAR veio para legitimar uma decisão que foi tomada errada. Então, as pessoas precisam, na verdade, se acostumar, né? Mas é um problema cultural que todo mundo quer levar vantagem, né? A gente fala tanto de corrupção, de políticos e tudo mais, mas é um mal cultural, que todo mundo quer levar vantagem. Então, quando a correção é a favor do seu time e você é beneficiado, o VAR é ótimo. Agora, quando é contra a sua equipe, aí o VAR não presta. Então, na verdade, o que as pessoas precisam ter é conscientização que o papel do VAR é para legitimar o resultado da partida. Legitimar uma decisão que foi tomada errada e poder voltar atrás e tomar a decisão correta. E não importa se contra ou a favor, mas que seja a decisão correta. É só isso que as pessoas precisam ter a consciência, que esse é o papel do VAR. Isso é verdade. E não tem evolução, não tem melhoria na zona de conforto, né? Precisa incomodar um pouco, né? Para que as coisas realmente mudem e evoluam. Quando a gente olha para dentro do campo de jogo, né? Quando você estava lá dentro do campo, qual que era a grande dificuldade para você, assim, apitar? O que mais te incomodava quando estava dentro do campo de jogo? Olha, pra te falar a verdade, não me incomodava, não. Me incomodava mais era fora do campo de jogo. Porque... O que, por exemplo? Não, assim, porque primeiro, dentro do campo de jogo eu tava realizando, não era um trabalho, era minha paixão. Então, eu, como os árbitros costumam falar, tava se divertindo, né? Porque tava fazendo o que gostava. Então, eu tava colocando em prática ali tudo que eu treinei, tudo que eu me esforcei pra estar ali. Então, era uma realização pessoal. Então, eu não tinha nenhum problema em estar no campo de jogo. O que me chateava mais era fora do campo de jogo, não ter as oportunidades devidas, né? As oportunidades iguais
as que eram dadas aos homens. Então, na verdade, era isso que me incomodava mais, fora do campo de jogo, porque dentro do campo de jogo era uma realização, era um prazer de você estar fazendo o que você gosta, o que você sabe que se preparou para estar ali e que você fez por merecer estar ali. Você vê que como é importante essa questão da resistência, né? Voltando para a palavra que você disse lá na frente, isso pesa mais do que o grito, a vaia da torcida, o xingamento da torcida, a pressão dos jogadores, a intimidação dos cartolas. Nada disso se compara a essa resistência que você teve fora dos campos, né? Para mim não, porque na verdade, como nós costumamos falar, né, os gritos da torcida servem na verdade de combustível, de incentivo pra gente, né? O árbitro não pode se deixar abalar e quando não é vaiado ou não é xingado, nós até sentimos falta, né? Em relação à torcida, uma coisa que me incomoda muito é quando eu era xingado ou ofendida por mulheres, porque eu estava ali representando elas também. Então, eu me sentia muito ofendida quando eu era xingada por mulheres. Em relação à pressão de jogadores ou mesmo a pressão do jogo, todo árbitro sabe que vai passar por aquilo. Então, aquilo não chega a ser um problema ou um fator que venha a pesar. E em relação aos dirigentes, cartolas, graças a Deus, em meus 16 anos de arbitragem profissional na federação, na CBF, na Conmebol, eu nunca tive nenhum problema, porque graças a Deus eu era muito respeitada dentro do campo de jogo. As pessoas sabiam, quando me viam, já conheciam pelo nome, pelo trabalho que a gente já tinha vindo desenvolvendo há um bom tempo. Então as pessoas já viam e falavam, poxa, Regiudene. Então já tinha aquele certo respeito. Então, para mim, o problema sempre foi, sim, fora do campo, essa resistência. Muito bem. E aí, hoje em dia a gente vê, né, por exemplo, outra árbitra, a Edna Alves, uma grande árbitra também, assim como você, ela conseguiu a oportunidade de apitar na primeira divisão aqui em São Paulo, né, no Paulistão, e na CBF também, né? E a você, infelizmente, não foi dada essa oportunidade na sua carreira. Por que você acha isso? Então, na verdade, assim, como eu te falei, a minha geração meio que foi uma geração, vamos colocar entre aspas, perdida em relação a oportunidades. Mas quando eu vejo a Edna apitando aqui em São Paulo, apitando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro na Série A, eu me sinto um pouco realizada. Tipo assim, eu me sinto dentro do campo e me sinto realizada por quê? Porque apesar de eu não ter tido a mesma oportunidade, mas eu sinto que ela só está tendo essa oportunidade porque eu me mantive firme, como poderia fazer um comparativo. Eu mantive lá com o pé na porta, sem deixar a porta fechar. Então, se hoje ela e outras meninas estão tendo essas oportunidades que eu não tive, eu sei que muito tem da minha contribuição. Então, eu não me sinto chateado ou qualquer coisa parecida, não, porque eu tenho consciência que o momento que nós vivemos foram outros dirigentes com outras cabeças que eram mais resistentes, né? Então, hoje a gente vê, igual, eu tiro o chapéu para o Leonardo Gaciba, que é um dirigente novo, com a cabeça ainda de árbitro, que para ele não tem diferença de gênero, o que importa é a capacidade do árbitro dele. Então, eu sinceramente eu não vejo problema nenhum assim de eu não ter tido oportunidade e ela e outras meninas estar tendo oportunidade, porque eu me sinto realizado. Eu sei que tem um pouco do meu trabalho ali no trabalho delas, porque fui eu que mantive, não, eu que ajudei a manter essa porta aberta. Isso com certeza você pode se gabar, que eu tenho certeza que você foi uma árbitra aí que abriu portas e manteve portas abertas para que outros profissionais pudessem chegar onde chegaram. Você sabe que o primeiro tempo ele sempre tem 45 minutos pela regra, né? Mas a gente sempre pressiona o árbitro um pouquinho para dar alguns minutinhos de acréscimo, porque esse papo tá muito bom. E Rê, para nossa parte final aqui do programa, já nos acréscimos aqui, de novo agradecer sua presença, eu queria que você me contasse, acho que assim, em 2 minutinhos, talvez eu acredito que tenham sido 2 dos mais importantes momentos da sua carreira, que foi o Mundial Feminino Sub-17 lá na Jordânia e a sua partida de despedida do futebol que você atuou ao lado dos seus sobrinhos na bandeira.
Como é que foram esses dois grandes eventos aí? Realmente você acertou. Os dois grandes momentos da minha carreira foi esse, porque todo árbitro federado sonha em ser um árbitro CBF. Todo árbitro CBF sonha em ser um árbitro FIFA. E todo árbitro FIFA sonha em ser mundialista, que infelizmente são poucos que vão ao Mundial. E graças a Deus eu pude me tornar uma árbitra mundialista quando eu realizei a partida lá no Mundial da Jordânia. Então esse foi um momento que posso te falar com toda certeza que quando acabou o jogo, aí desabou meu mundo, pensar de onde eu vim, o que eu passei para estar ali e onde eu cheguei. E o mais importante, sem esquecer da onde eu vim e as pessoas que me deram oportunidades. Então foi um momento mágico da minha vida, da minha carreira, me tornar uma árbitra mundialista. E o último é um jogo muito emblemático, né, onde eu pude fazer, não só como você falou que os dois assistentes na bandeira, mas estava o Gustavo também de quarto árbitro, então foi o quarteto. Quando foi esse jogo? Esse jogo foi dia 5 de outubro de 2019. A partida era essa, fala pro pessoal. Campeonato Paulista Sub-20 entre Juventus, que foi lá na Moca, que é um estádio charmosíssimo aqui de São Paulo. Na Rua Javari, né? Exato, Juventus e Santos, onde tinha o assistente 1, Guilherme Holanda, o assistente 2, o Bruno Henrique, e o quarto árbitro, o Gustavo Holanda. Esse jogo foi carregado de muita emoção, teve um simbolismo muito grande na minha vida, porque primeiro eu estava no campo de jogo com aqueles que eu era o espelho para eles, né? Então, mais que nunca eu tinha que fazer meu melhor. Tava na arquibancada minha mãe, minhas irmãs, minhas sobrinhas, meu irmão, meus amigos. E era o último jogo da carreira, né? Onde que eu sempre pensei, todo jogo eu tenho que ser melhor do que o que eu fui anterior, né? Porque nada ia adiantar os jogos que eu fiz antes se naquele eu não fosse bem. E aquele mais que nunca tinha que fechar com chave de ouro, porque era o último da carreira, porque eu estava com meus sobrinhos, e era um jogo carregado de emoção que eu, sinceramente, só posso acreditar a Deus em ter segurado toda a emoção durante os 96 minutos de jogo, porque foi 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo, 97, 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo e 6 no segundo, 97 minutos, que eu me tive tão focada, tão concentrada como todos os outros jogos, mas quando acabou, aí desabou, aí comecei a chorar ali no campo de jogo mesmo, nem esperei chegar no vestiário como era de costume, e eu não dei o apito final, para mostrar que, assim, ali não se encerrava a carreira da família Holanda Moura Arbitragem Futebol Clube, né? Eu passei o apito para o Gustavo, que era o quarto árbitro, literalmente falando para ele, sem palavras, mas só com gesto, falando para ele, toma que o apito agora é com você. Você tem a responsabilidade de carregar aí o apito da família Holanda Moura. E aí, já nos abraçamos ali no campo de jogo, a minha família que estava na arquibancada, minha mãe, minhas irmãs, minhas sobrinhas, meus amigos puderam entrar no campo de jogo, me abraçar, e aí a emoção rolou solta, as lágrimas não seguraram mais e foi um momento mágico para minha vida, para minha carreira. Sensacional, Regildênia. Eu acho que isso com certeza marcou uma era aí da sua vida, né, onde você estava dentro do campo de jogo e, como você bem falou, não se encerrou. Você deixou um legado para sua família que vai continuar não só levando a profissão, mas honrando toda a sua história que você fez. E, por outro lado, você continua a sua carreira agora no lado de fora, mas avaliando e formando novas gerações. Então, eu só tenho aqui que te parabenizar pela tua brava história e eu tenho certeza, isso de fato, que você é reconhecida pelo seu valor profissional e pessoal e te dar os parabéns aí por essa carreira vitoriosa. Obrigado por participar do nosso programa. A gente falou bastante coisa e tinha muito mais coisa para falar aqui. O tempo é curto, infelizmente, e com certeza a gente vai ter um segundo papo, hein? Que bom. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer as suas palavras e é muito bom a gente poder compartilhar com você, meu amigo, e com os ouvintes que estão aqui nos escutando um pouco da minha trajetória, das minhas experiências. Só agradecer mesmo e na hora que precisar, estamos aí. Valeu, Regildênia Moura, muito obrigado e parabéns. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!